Vegas 115 foi um grande evento, muito sucesso para os brasileiros, foram 6 vitórias verde e amarelo. E para fechar com chave de ouro, Renato Moicano retornou ao caminho das vitórias ao finalizar o escocês Chris Duncan no segundo round na luta principal. Para criar um pouco de contexto aqui, para quem não conhece, o Chris Duncan é aquele tipo de lutador que traz o caos para dentro do octógono. E isso tornava o casamento dessa luta perigoso para o Moicano, caso o brasileiro aceitasse o jogo de briga, né? O apelido do Duncan, The Problem, resume muito bem o seu estilo. É um lutador bruto que gosta de marchar para frente o tempo todo, tentando encurralar o adversário na grade para soltar combinações pesadas. Tem mão para nocautear, especialmente o cruzado de direita, e a estratégia dele geralmente é conectar um golpe limpo para atordoar o adversário e depois finalizar com um volume de golpes. E uma das suas marcas registradas é a capacidade de absorver castigo. Ele já venceu lutas que estava quase nocauteado, como a sua própria estreia no The Contender Series, ou seja, um adversário perigoso, sangue nos olhos até o último segundo. Embora ele prefira sempre a trocação, ele usa em algumas lutas o wrestling como ferramenta de pressão, busca o chão não para finalizar, mas sim para amassar o oponente, buscar o ground and pound, e volta e meia ele consegue achar um espaço para finalização. Resumindo, o Duncan gosta de luta bagunçada. Ele vai muito bem quando a luta vira uma disputa para saber quem é o mais brabo. Por isso, o mérito é todo do Moicano, que justamente não deixou a luta entrar nesse modo caos. Bem quando a luta vira uma disputa para saber quem é o mais brabo. Por isso, o mérito é todo do Moicano, que justamente não deixou a luta entrar nesse modo caos. Ele manteve a técnica refinada, a estratégia e mostrando que tem níveis e níveis nesse jogo. O primeiro round começa com um estudo por parte do Moicano e a estratégia era bem clara, levar essa luta para o chão. Porém, o adversário fez um grande trabalho de defender todas as tentativas do Moicano e enquanto essa queda não chegava, o Show Me The Money se manteve muito calmo, tranquilo, aplicando também uma excelente estratégia na luta em pé. Nesse começo de luta, a gente pode perceber que o brasileiro não colocou nenhum jab, apenas fintas, porque o Duncan tem um bom golpe de direita por cima do jab. É assim que ele começa as brigas. Então o Moicano veio com a estratégia inicial de apenas fintar a mão da frente e quando jogar um golpe reto, jogar primeiro com a mão de trás, especialmente esse direto de encontro no momento do chute que vem sem preparação do Duncan. E aí na metade do round em diante, o Moicano já sentiu a distância, sentiu o tempo e começou a trabalhar os seus jabs longos e precisos, algo que ele faz muito bem nas suas lutas e foram excelentes para tirar o ímpeto agressivo do Duncan, além de frustrá-lo em seus ataques. Olha só como o Duncan gosta de colocar o cruzado de direita por cima do jab, e para isso ele tira a cabeça para dentro. Só que como o Moicano está jogando esses golpes com muita velocidade e uma boa distância, o escocês não acha o tempo certo para bater por cima. Aí quando o Duncan tira a cabeça para dentro para esquivar o jab, o Moicano ainda pegava ele na volta com o direto. E além desses jabs e diretos precisos, o Moicano mostrou muita preparação nos bloqueios de chute. Quase todos os chutes foram defendidos porque o Duncan joga esse chute sem uma preparação de mão ou uma finta. Isso facilita muito para o brasileiro que consegue ver o chute chegando e vira o joelho em direção a esse golpe para bloquear, tanto por fora como por dentro, ou até evitar o golpe completamente tirando a perna. E o interessante é que o Moicano não tira o pé do chão para fazer esses bloqueios. Ele apenas firma o pé, girando o joelho para fora e expondo a parte mais dura da canela para o impacto contra o pé ou a parte menos dura da canela do adversário. E agora por que esse bloqueio sem tirar o pé do chão? Simplesmente porque o Duncan não estava chutando a coxa e sim a panturrilha. E aí se o Moicano fizesse o bloqueio tradicional, levantando o joelho, o chute pegaria no tornozelo e isso machuca tanto quanto o chute na panturrilha. O fato é que Manny Moicano veio bem treinado, consciente da estratégia que precisava fazer, que era não se expor na troca de golpes até que conseguisse colocar a luta no chão. E eu acredito que o resultado tenha sido melhor do que o esperado, porque com a calma, a técnica e a estratégia do Moicano, fez o Duncan provar do próprio veneno, já que esse é o melhor jogo para o escocês, a trocação de golpes na média distância. Bate daí que eu bato daqui e a gente vê quem manda nessa bagaça. Só que o Moicano passou o primeiro round evitando essa troca franca. Toda vez que o Duncan avançava para a briga, o Moicano metia o pé,
ou bloqueava os golpes com muita qualidade. Aparo jab, bloqueio direto. Mas no segundo round, depois de ter machucado, frustrado o adversário com os jabs, o moicano sentiu a confiança que poderia dar um passo a mais. E aí quando o Duncan atracou, o moicano bateu junto. Conectou o primeiro golpe, que fez o Duncan errar o cruzado de esquerda. Depois os dois jogaram à direita ao mesmo tempo. O golpe do moicano passou no vazio e o cruzado do Duncan conecta parcialmente. Mas a diferença desse lance é que o Duncan se deu por satisfeito e parou a combinação depois do segundo golpe. Já o moicano continuou a sequência e surpreendeu o Duncan voltando com a guarda baixa. Sentindo o golpe, o Duncan se agarra nas pernas do moicano, que defende fazendo o sprawl, se esparramando no chão. Para isso ele joga as pernas para trás, pesa o quadril para o chão e enquanto domina o pescoço e força a cabeça do adversário para baixo. Uma vez dominando pela frente, o moicano passa o braço esquerdo longo por baixo, dominando a axila do lado contrário, gira para as costas com muita velocidade, coloca os ganchos e passa a trabalhar a finalização. E uma vez nas costas, o moicano está em casa. Trabalhou com paciência, com técnica, progredindo nas posições para forçar uma abertura do adversário. E essa abertura veio porque o escocês não se aguenta em ser agredido e não agredir. Então, a pedido carinhoso dos treinadores, ele desfere uma cotovelada surpresa com o moicano nas costas. Só que essa decisão foi infeliz porque abriu completamente a porta para o moicano passar o braço do pescoço. E aí a interrupção veio no segundo round. Moicano dando aula, mostrou que vai seguir ganhando din-din e entretendo os fãs, não somente na internet, mas dentro do octógono também. E aí, meus amigos, o que vocês acharam desse combate? Comentem aqui embaixo. Se gostaram da análise, estrangula o like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!